Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo vários comentaristas aí, debatendo a classificação do Corinthians para a grande final da Copa do Brasil. Final que será contra o Vasco, primeira partida acontecendo na Neoquímica Arena e a segunda acontecendo no Maracanã. Vamos trazer aí os comentaristas repercutindo a classificação. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero falar aqui sobre os produtos e ofertas do Mercado Livre no dia de hoje. O YouTube está em parceria aí com o Mercado Livre, com a Shopee, trazendo aí os melhores produtos do dia. E você adquirindo qualquer produto pelo nosso canal aqui, o nosso link, você vai estar ajudando demais. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, na Shopee, você, sua esposa, manda esse vídeo aí para ela e pede a ela para sempre que ela for comprar, ela tá comprando aqui pelo nosso link, vai estar ajudando demais. Vamos aí para a repercussão e logo depois eu volto. Vocês não sabem o que é o Corinthians. O Corinthians é foda. O Corinthians é quebrado, não tem dinheiro. Não, é uma coisa impressionante. Mas a torcida... Vocês podem falar o que vocês quiserem, cara. Vocês podem falar o Corinthians é muito foda. Que torcida, irmão. Que time. Tomou um sufoco? Tomou no primeiro tempo. Mas você tem Hugo Souza, que é Corinthians. Isso mesmo. Você tem tudo isso, irmão. É uma coisa impressionante esse time. Matheus Bidu, que eu meti o pau nele, arregaçou, foi o melhor homem em campo. Olha só o que o Gustavo Henrique fez na hora do pênalti. Olha o que o Breno Bidon fez na hora do pênalti. Vocês deixaram chegar, hein? Vocês deixaram chegar, hein? E o Corinthians é o Corinthians. Não tem pra ninguém. Vocês não sabem o que é o Corinthians. O Corinthians é foda. O Corinthians é quebrado, não tem dinheiro. Não, é uma coisa impressionante. Mas a torcida é muito pica. O Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Parabéns a todos os jogadores. Foi com drama, com emoção até o fim, nas cobranças de pênaltis, mas o Corinthians chegou. Está em mais uma final de Copa do Brasil. Um jogaço. Que confronto foi esse entre Corinthians e Cruzeiro, com a vitória do Corinthians no Mineirão, a vitória do Cruzeiro na Neoquímica Arena e uma grande atuação do goleiro Hugo. Foi bem demais nas cobranças de pênaltis, como costuma ser, e também no tempo normal, porque o Cruzeiro começou melhor, foi muito melhor no primeiro tempo, fez 1-0 com o Arroio, poderia ter feito mais, não fez, porque o Hugo fez grandes defesas. No segundo tempo, mais um gol de Arroio, numa saída, numa troca de passes linda, passe do Caio Jorge. O Cruzeiro chegou a fazer 2-0, mas o Corinthians melhorou, principalmente com a entrada do Garro, do Ranieri, foi atrás, conseguiu o gol. Uma noite muito boa também do lateral esquerdo Bidu, quase faz o segundo, e aí a decisão vai para os pênaltis. E parecia que ia dar tudo errado para o Corinthians, né? O Cruzeiro chega a abrir 3-1 nos pênaltis, tem ali a decisão nos pés do Gabigol, que bate muito mal. Que cobrança horrorosa do Gabigol, hein? Agora, azar do Cruzeiro e sorte do Corinthians, que tem um grande goleiro. O Cássio defendeu a dele, mas o Hugo também pegou as suas. E o Corinthians está em mais uma decisão, esperando agora Fluminense e Vasco. Meus amigos, olha que sufoco, hein, mano? Que sufoco, mas foi dois belos jogos, hein? Tanto no Mineirão como em Itaquera, e deu Corinthians, como sempre. E agora é esperar o Vasco ou Fluminense? Vasco ou Fluminense. Já na quarta-feira tem jogo e a final é no Maracanã, né, parceiro? É a primeira em Itaquera e a final é no Maracanã. Parabéns ao Corinthians, perdeu no tempo normal 2-1, mas ganhou nos pênaltis de forma dramática. E o Hugo foi herói, hein? O Hugo, herói, o Cássio também pegou Ganhou pênalti, vaga para a Copa do Mundo hoje. Depois disso, com certeza. Com certeza. Um abraço, Bambi. Um abraço. Vai, Corinthians! Se o Cruzeiro tem Cássio, o Corinthians tem Hugo Souza, fiel torcida do Timão aqui em Itaquera. Nas cobranças de pênaltis, o goleirão corintiano garantiu a classificação do Timão para a grande final da Copa do Brasil. Já havia sido um destaque no primeiro tempo, depois de fazer duas enormes defesas, evitando gols da equipe do Cruzeiro. Cruzeiro que ainda marcou na primeira etapa, depois fez o segundo gol também com o Arroio no segundo tempo, obrigando o Corinthians a buscar pelo menos um gol para mandar a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis, Hugo Souza de um lado, Cássio
ídolo corintiano do outro, defendendo as cores do Cruzeiro. E eis que a primeira batida do Corinthians já estava 1-0 para a equipe do Cruzeiro. Yuri pega a bola, bate e Cássio fazendo a defesa, colocando uma pressão enorme no time do Corinthians. E na última batida, se o Gabigol tivesse feito o gol, o Corinthians estaria eliminado da competição. Mas o Gabigol bateu, não bateu bem, é verdade, e o Hugo estava lá para fazer a defesa e garantir que o Corinthians ainda tivesse uma expectativa dentro das cobranças de pênaltis, uma chance nas cobranças de pênaltis para chegar à finalíssima. Ele depois defendeu ainda a segunda batida feita por Wallace. Então o Hugo Souza sai como o grande destaque do Corinthians aqui na Neoquímica Arena, a classificação garantida para a decisão que acontece no Maracanã. Primeiro jogo aqui em Itaquera na quarta e depois no final de semana, domingão, no Maracanã, o Corinthians tentando o 4º título dele na história da competição. Corinthians que no primeiro tempo jogou de uma forma muito defensiva, com o regulamento debaixo do braço e sofreu bastante. Sofreu o gol do Arroio no primeiro tempo, no início do segundo tempo também do Arroio, mas no segundo tempo mudando a postura, sendo mais ofensivo, mandando bola na trave com o Bidu, com o Bidon, marcando o único gol com o Bidon, diminuindo essa diferença para o Cruzeiro e levando a decisão para os pênaltis, já contada por mim no início desse comentário aqui na Placar. Hugo Souza saiu como grande destaque. Hugo Souza, o nome da classificação do Corinthians, garantindo o timão na grande final da Copa do Brasil. Hoje, sem dúvida alguma, o bicho, a premiação deve toda ir para o grande goleiro do Timão, Hugo Souza, que sempre tem feito a diferença com a camisa do Timão. Ainda mais vendo do outro lado o ídolo Cássio, que quase também colocou o Cruzeiro nesta grande finalíssima. Corinthians na final e a Placar junto com o Corinthians para acompanhar a decisão da Copa do Brasil. Até a próxima. Fala, meus amigos, que decisão de vaga entre Corinthians e Cruzeiro. E não é que o Corinthians, depois de perder no tempo normal por 2-1, nos pênaltis, consagrou o novo rei da sua meta. Hugo Souza, autor de 2 defesas. O Cássio começou brilhando nos pênaltis, defendendo o pênalti do Yuri Alberto. Mas o Corinthians, depois com Hugo Souza, conseguiu defender 2 pênaltis do Cruzeiro, 5-4, depois do 2-1 para o Cruzeiro no agregado. O Corinthians havia vencido o Mineirão, mas José Calil, que classificação emocionante do Corinthians, né? E a festa que nós estamos vendo aqui, Éder, é justa. O Corinthians, dos 4 tempos dos 2 jogos, foi melhor em 3 deles. Mereceu a classificação. O Cruzeiro perdeu o pênalti que não poderia ter perdido com o Gabigol e já está em férias. Corinthians na final da Copa do Brasil merecidamente, Éder. Surpresa, porque afinal de contas nós tínhamos o Corinthians, foi 13º colocado no Campeonato Brasileiro, eliminou o Cruzeiro, que foi 3º na competição, cara. Mas no mata-mata é outra história, o Corinthians é forte e mereceu a classificação. Agora, aguardando o Vasco ou o Fluminense para a grande decisão da Copa do Brasil, que você vai curtir na nossa TMC. Gente, tudo certo, ó. Acabou agorinha a classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil. Na minha opinião, o melhor jogo da temporada do futebol brasileiro. Um jogaço que foi espetacular, digno de mata-mata, digno de 2 equipes gigantescas, digno desse nervosismo que é uma Copa do Brasil, e foi um jogaço. Uns ficam tristes, outros felizes, e essa é a magia da Copa do Brasil. Mata-mata, gente, a estratégia passa. Bora, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do jogo. O Cruzeiro passeou em campo. Até os 9 minutos do segundo tempo, onde mais ou menos foi o tempo que o Cruzeiro fez o seu segundo gol, o Cruzeiro passeava. O Corinthians não achou o Cruzeiro em nenhum momento. Poderia ter feito mais. E aí o que aconteceu? Aí vem a inteligência de um treinador. Treinador que trabalha, ele sim muda um time. Dorival Júnior fez algo que foi, não sei se vocês perceberam, e aconteceu de novo depois, jogada ensaiada. O gol do Corinthians, que botou o Corinthians no jogo, foi jogada ensaiada. Vocês vão ver imagem parada, um jogador protege o outro, joga para a área, depois o Cássio saiu daquele jeito, gol do Corinthians. Depois aconteceu a mesma coisa. Cruzeiro não se ligou e o Corinthians teve uma outra oportunidade igualzinha, idêntica, que a bola deu na trave. Jogadores diferentes, mas as movimentações iguais. Bidon jogou na trave.
E a partir daí virou um Deus nos acuda. Corinthians foi para cima, não com tanta organização, mas o peso de jogar em casa, né? Sua torcida fanática, empurrando o time, 2 bolas na trave, pressão, e acabou o jogo 2-1 para o Cruzeiro. Pênaltis, que loucura. O Cruzeiro teve a sua chance com o Gabigol, falhou, e depois o Corinthians, quando teve a sua oportunidade, não perdoou. Esse é o mata-mata, gente. Esse é o futebol brasileiro. E outra observação, um jogo muito intenso, as 2 equipes muito bem fisicamente. O Cruzeiro fica pelo caminho, o maior vencedor da Copa do Brasil, mas sente o gostinho de que faltou pouco. Jogou muito bem, jogou para a classificação, mas mata-mata nem sempre é justo. O Corinthians está na final e não podemos tirar o mérito, porque trabalhou, fez e mereceu também. Valeu! Vamos ver o próximo jogo agora. A torcida do Corinthians engoliu o time do Cruzeiro, os caras sentiram a pressão, o povo corintiano levou o seu time rumo à final da Copa do Brasil. Porque vamos lá, vamos descrever o que aconteceu, vamos contextualizar o que são as 2 equipes e o que foi esse confronto. O Cruzeiro é um time claramente superior, claramente mais bem treinado do que o Corinthians. E a temporada comprovou isso. No primeiro jogo, o Corinthians reconheceu a superioridade do Cruzeiro, a sua estratégia foi para neutralizar a equipe mineira e foi muito bem sucedida. Já nessa segunda partida, o Cruzeiro, no primeiro tempo, consegue colocar a bola no chão, coloca o Corinthians na roda, amassa o Corinthians, cria grandes oportunidades, sai na frente, tá jogando melhor, começa o segundo tempo, acerta o contra-ataque, amplia o placar, o Corinthians encontra um gol na bola parada, na falha do Cássio, a Neoquímica Arena vem abaixo, o Corinthians se impõe, o Corinthians cresce e o Cruzeiro murcha, o Cruzeiro sente demais psicologicamente. O Cruzeiro não conseguia diminuir os espaços, o Cruzeiro não conseguia botar a bola no chão, o Cruzeiro não conseguia acertar os contra-ataques, ou seja, o Cruzeiro não conseguia impor as suas características. A partir daí, o Corinthians foi absoluto, colocou o Cruzeiro contra as cordas e por muito pouco não conseguiu a classificação antes da disputa por pênaltis. Na disputa por pênaltis, mais uma vez o Cruzeiro sai na frente, mais uma vez a coisa parecia se encaminhar para um desfecho positivo para o time mineiro. Aí o Gabigol, que sempre foi um grande cobrador de pênaltis, que sempre foi um cara decisivo, tinha a chance de fazer o gol e fechar a conta, parou no gigantesco Hugo Souza. Aí mais uma vez a Neoquímica Arena explodiu e o Cruzeiro sentiu a pressão. Resultado, Corinthians na base da raça, na base do ímpeto, na base do apoio do seu povo, chega à grande decisão da Copa do Brasil. O Gabigol é um cara mascarado, é um mala sem alça, né? Não é à toa que o Leonardo Jardim colocou no banco o ano todo, né? Personalidade. Porque se ainda joga bola, né? Exatamente. Se ainda joga e resolve como fazia no Flamengo, tudo bem, mas o Cruzeiro não conseguiu. Então, mas agora, falando do pênalti, bateu muito mal, displicente, né? Acho que ele não entrou com muita vontade. Um momento que sintetiza a temporada de Gabigol. Quem diria, né? Você pega há 3 anos, né? Gabigol estava sendo fundamental numa final contra o Corinthians no Maracanã, justamente contra o Corinthians, numa disputa de pênalti, em que se ele perdesse, acabava. Ele marcou o gol, chamou a torcida, o Maracanã ferveu, o Flamengo foi campeão. E aquele Gabigol, né, que a gente viu no Flamengo, irmão. Ficou repleto de expectativas no Cruzeiro. Obviamente um salário exorbitante, um novo desafio. E aí a galera vai lembrar, né, cara? Pô, vai zoar aí, porque no ano passado ele perdeu justamente a 10, né, do Flamengo por estar usando uma camisa do Corinthians no momento de lazer. E hoje, justamente no momento de uma cobrança decisiva, se Gabigol fizesse, o Cruzeiro concluía a sua missão. O Cruzeiro fez um baita jogo dentro da Neoquímica Arena, conseguiu igualar o agregado, foi para pênaltis. Todas as cobranças estavam sendo perfeitas até a cobrança de Gabigol. Cobrou muito mal e com o Hugo Souza no gol, ele não perdoa. Posteriormente, o Wallace perdeu, o Cruzeiro foi eliminado e o Gabigol, cara, com uma alta expectativa, com uma temporada de reserva, né, a maioria dos gols ali de pênalti, desempenhos muito abaixo, eliminação de um título que o Cruzeiro era o grande favorito, muito por conta dessa cobrança.
Diretoria, o Corinthians é uma força da natureza a ser estudada junto com a sua fiel torcida. O Corinthians se classifica nos pênaltis contra o Cruzeiro depois de um jogo espetacular daqueles que é o seguinte, meu irmão. Tá, eu prefiro pontos corridos. Não fala comigo, não olha na minha cara, não me segue, você não é meu amigo. É impossível preferir pontos corridos. Não tem como alguém argumentar comigo, pelo menos comigo, você pode argumentar com outra pessoa. Comigo tu não vai conseguir, nem se cria com essa conversa. Isso é futebol, irmão. Essa porra é a alma do futebol, cara. Tu bota um contra outro, acontece a porra toda. É bicicleta na trave, é o caralho. É torcida. Irmão, é outro patamar de jogo, entendeu? É bizarro. E hoje, cara, parabéns pro Cruzeiro por reverter o resultado. É muito difícil reverter um resultado contra o Corinthians. Eu não tô com o olho roxo, tá, gente? É a luz. É muito difícil reverter o resultado contra o Corinthians com casa cheia na casa do Corinthians. Mas, no segundo tempo, e principalmente pra mim, um jogo que mostra muito o lado mental da partida, né? O Corinthians foi para Belo Horizonte, onde o Cruzeiro era o grande favorito. O que o Corinthians fez? Foi lá e conseguiu ganhar um jogo. O Corinthians se torna um favorito. O Cruzeiro é melhor do que o Corinthians. O Cruzeiro vai e consegue reverter o jogo dentro da Arena Corinthians, né? E aí, quando o Corinthians ele passa de novo, não tem nada a perder, ele volta a assumir a condição de jogar por vencer o jogo sem ter nada nas mãos. O Corinthians não lida bem com o fato de ser favorito, porque esse time do Corinthians não funciona dessa maneira. Durante o ano inteiro, o Corinthians foi extremamente irregular. Eu não acho o time do Corinthians fraco, como muita gente acha, não. Se olha posição por posição, não acho mesmo. Acho o time do Corinthians muito bom. Não é o Flamengo e o Palmeiras, né? Nós estamos falando de outra coisa. O Cruzeiro é melhor do que o Corinthians. E hoje fez uma grande partida. O Mateuzinho, como eu digo aqui há algum tempo, eu não sei se é o Lucas ou se é o Romero, não sei quem vai sair, mas o Mateuzinho tem que jogar nesse time. Ele é muito bom jogador. Mudou o time do Cruzeiro. O Cruzeiro fez um grande jogo, mas no final das contas, se você pegar os dois jogos e falar, cara, foi injusto, foi justo, foi mão do Depay, cara, é o detalhe. Não importa para que lado caísse. Se desse Cruzeiro, era justo. Se desse Corinthians, era justo também. O ponto final talvez seja olhar para a torcida do Corinthians, para o ambiente gerado, não só em Belo Horizonte, onde torcidas visitantes normalmente cantam muito e ajudam muito porque só vão os fanáticos, mas em casa e tal, e você olhar e falar, cara, eu não sei se o time do Corinthians merece mais do que o Cruzeiro, mas pouquíssimas coisas no futebol são menos indiscutíveis do que o fato de que a torcida do Corinthians normalmente acaba merecendo qualquer tipo de classificação ou título, porque o que esses caras fazem é putaria. Parabéns, Corinthians, pela classificação, parabéns, Cruzeiro, pela grande campanha. Termina o ano sem nada, mas com uma perspectiva futura gigantesca, né, por uma reconstrução que está chegando no momento, já de ganhar um título, tenho certeza disso. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a classificação do Corinthians para a grande final da Copa do Brasil. 5-4 na disputa de pênalti, onde o Hugo Souza foi o herói e brilhou na classificação do Alvinegro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez trazendo aqui as ofertas e promoções do dia de hoje. Dá uma conferida aí, os produtos estão abaixo do vídeo. Entra e qualquer produto que você adquirir, você vai estar ajudando o nosso canal. E você que já compra pelo Mercado Livre, Shopee, você, a sua esposa, manda esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela for comprar, tá comprando aqui pelo nosso canal, vai ajudar demais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.